Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleopas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que a Rainha de Misericórdia nos ampare, nos ilumine, nos guie
para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e estejamos revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta quarta-feira da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, na oitava da Páscoa, na qual a oitava é celebrar em 8 dias a festa que se celebra em um só dia, de tão grande que a solenidade é. Desse dia luminoso que o Senhor ressuscitou. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte é derrotada, que Ele venceu, aleluia. E no Santo Evangelho de hoje, gente boa, vemos os discípulos de Emaús caminhando, e logo nosso Senhor Jesus Cristo aparece caminhando com eles conosco. Eles caminhando e iam conversando de tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles nem tinham em mente que o Senhor estava conosco no meio deles. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, logo o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu caminhando com eles e eles não reconheceram o Senhor. Que bem sabemos, como está narrado no Santo Evangelho, só reconheceram no partir do pão. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, em nosso caminhar, no dia a dia, em nosso cotidiano, nós estamos caminhando como os discípulos de Emaús, os 2 discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor caminha conosco como caminhou com os 2 discípulos no caminho de Emaús, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que bonito, gente boa! E quem são os discípulos de Emaús? O nome de um tem escrito, Cleofas, mas o outro não tem escrito. O outro não narra quem é. É Cleofas e mais um outro. Não sabemos que pode ser Maria de Cleofas, aquela que estava aos pés da cruz, junto com Maria Imaculada. O nome não está escrito. Só bem sabemos que um é Cleofas e o outro não sabemos que não está escrito. Mas pode ser que seja Maria de Cleofas, aquela que chegou aos pés da cruz junto com Maria Imaculada. E bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Cleofas, Maria de Cleofas, que não narra se ela estava conosco aqui, só bem sabemos que ela esteve aos pés da cruz junto com Maria Imaculada. E Maria de Cleofas é a mãe de Tiago Menor, Simão e Judas Tadeu, a mãe de 3 discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E também Maria de Cleofas é irmã ou prima da Santíssima Virgem Maria, Maria Imaculada. E assim, voltando para a literatura do Santo Evangelho, os discípulos de Emaús, Cleofas e outra pessoa, caminhando. E eles conversavam, e conversavam todos os acontecimentos que tinham acontecido. E logo nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado começa a caminhar conosco com eles. E os discípulos não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. E então eles perguntaram. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado perguntou a Cleofas e a outro discípulo:
o que ides conversando pelo caminho? E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles com o rosto triste, estavam muito tristes mesmo, porque não sabiam que Cristo Senhor tinha ressuscitado. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles falaram de tudo o que aconteceu, Cleofas, de tudo o que aconteceu com Jesus Nazareno, e argumentou que foi um profeta poderoso em palavras e ações diante de Deus. E fala de tudo o que aconteceu, que o sumo sacerdote o entregaram. E eles, os discípulos de Emaús, Cleofas e o outro que estava conosco, disse ao Senhor que eles esperavam que o Senhor Jesus fosse libertar Israel. Mas tudo isso aconteceu. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que assim eles comentam com o Senhor. Fala das mulheres que foram ao túmulo de madrugada e não encontraram o corpo do Senhor. E quem era? Era Maria Madalena, como nós vimos no sábado, na noite santa da vigília pascal. Maria Madalena e a outra Maria, que é Maria, mãe de Tiago, e pode ser que seja aqui que está conosco com Cleofas, é outro. Não é Maria, a mãe de Tiago, de Simão e de Judas Tadeu. E então eles falaram de tudo o que aconteceu, e falaram das mulheres que foram ao túmulo, Maria Madalena. E também, e disse, alguns dos nossos foram ao túmulo. E quem foram? No dia glorioso, luminoso, domingo, nós vimos no Santo Evangelho de João, que Maria Madalena encontrou com Pedro e João, e eles foram correndo ao túmulo. João chegou primeiro, que era mais jovem do que Pedro, e ficou observando. Pedro chegou e entrou, como nós vimos no Evangelho de domingo. E então eles falaram das mulheres que foram ao túmulo, não encontraram o Senhor no túmulo, dos nossos que foram ao túmulo, que é Pedro e João. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo entra e conversa com eles, chamando a atenção deles. E que bonito que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, falando totalmente em sua humanidade. E assim ele fala da Sagrada Escritura e chama a atenção dos discípulos de Emaús, de Cleofas e do outro que estava conosco, que eles eram muito lentos para crer, eram sem inteligência e lento para crer em tudo que estava na profecia. E por isso, tantas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo anunciava a sua paixão, morte e ressurreição. E os discípulos de Emaús não compreenderam. Os discípulos no caminho de Emaús não compreenderam. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, assim, logo eles viram algo mais forte e disseram: fica conosco. Então eles insistiram com Jesus, a hora que viram que era Jesus o ressuscitado, não tinha reconhecido diretamente ainda, e disseram: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite já vem. E lá no Oriente Médio é primavera neste período, a tardinha de primavera, e assim narrou: é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor, permanece em nós, permaneça conosco, Senhor, que tudo é renovado na força do vosso Espírito. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conversou com eles da Sagrada Escritura, falando do Antigo Testamento, que tantas vezes que o Senhor anunciou a sua paixão,
morte e ressurreição. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que eles disseram: fica conosco, Senhor, pois é tarde, a noite já vem. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo abençoou o pão e partilhou conosco. Sentou à mesa com eles, tomou o pão, partiu, distribuiu. Os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor diretamente, somente no partir do pão. Esse encontro dos discípulos de Emaús com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado na caminhada, a realidade é que abre os olhos para terem a fé profunda. E todos nós temos que ter uma fé profunda e reconhecer o ressuscitado, que Ele está no meio de nós. Estejamos nele, permaneçamos nele e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que partiram o pão, o nosso Senhor Jesus Cristo saiu. E vejamos o que os dois discípulos de Emaús, Cleofas e o outro que não encontramos o nome, um pergunta ao outro se não estava ardendo o nosso coração quando falava com o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho e ele explicava as Escrituras. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, confirmaram com os 11 apóstolos que estavam conosco em Jerusalém. Os discípulos de Emaús, Cleofas e o outro que não encontramos o nome. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que Simão já tinha entrado no túmulo, foi correndo e entrou no túmulo, como nós vimos no Santo Evangelho de domingo. E eles, os discípulos de Emaús, foram anunciar os 11 apóstolos que viram o Senhor ressuscitado. E os dois contaram tudo o que aconteceu pelo caminho e como eles reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo, que, como está escrito, só reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo no partir do pão. Que essa caminhada de nosso Senhor Jesus Cristo com os discípulos de Emaús seja a nossa caminhada. Caminhemos, gente boa, e vejamos o Senhor ressuscitado. Permaneçamos nele e estejamos partilhando com o Senhor. E estejamos na mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo, com os discípulos de Emaús. Que os discípulos de Emaús abriram os olhos da fé, enxergaram com uma fé transcendente. E todos nós temos que enxergar a lógica de Deus com uma fé transcendente, encontrar o ressuscitado e permanecer nele e fazer tudo o que ele está nos dizendo. Tenhamos fé, permaneçamos no ressuscitado e estejamos na mesa partindo o pão, que em nossas refeições o Senhor está conosco, partindo o pão conosco, em nossos lanches, em nosso almoço, em nosso jantar, em nosso café, que os discípulos de Emaús partiram, o Senhor partiu o pão com os discípulos de Emaús, Cleofas e o outro. E hoje o Senhor ressuscitado está conosco, com todos nós. E vamos anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçamos nele. E façamos tudo o que ele está nos dizendo. E estejamos como Pedro e João, como está na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, testemunhando, anunciando a boa notícia do reino, que o Senhor ressuscitou e está conosco no meio de nós. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada,
a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida. Ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos no ressuscitado, que Ele está conosco, caminhando conosco, como caminhou com os discípulos de Emaús. E vem conosco em nossas refeições, e que todos nós tenhamos uma fé transcendente e vejamos o ressuscitado em todos os momentos e sejamos renovados. E estejamos juntos, rezando uns pelos outros, e vejamos novas todas as coisas, na força do Espírito do ressuscitado. Regina Celi letare, alleluia. Qui meruis importate, alleluia. Rector ex nihil, ut dixi, alleluia.